Obrigada, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro dia, né, aqui do nosso mini curso de férias. Como todos já sabem, né, há mais ou menos uns 3 anos nós estamos fazendo todas as férias a gente faz um mini curso com um tema, e agora está sendo o tema do envelhecer, né? Então, que sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa querida Aline que vai falar para a gente, e eu vou passar a palavra para você, tá bom? Tudo bem, boa noite, todo mundo, sejam bem-vindos. Só para me confirmar, Luiz, YouTube tá ok? Ok. Tá? Então, tá bom. Então, hoje eu vou convidar a gente a iniciar primeiro fazendo uma breve meditação, uma concentração. Vou convidar todo mundo para aquietar um pouquinho, onde você estiver sentado, cuidar dos áudios para estarem fechados e a gente trazer a nossa atenção para a nossa respiração. Abrir espaço. Como você chega aqui, como você está, vai permitindo que seu corpo se acomode nesse momento. Sentindo a respiração entrando e saindo. Ao fazermos essa respiração consciente, nós vamos nos trazendo gentilmente para o aqui e para o agora. Nós podemos trazer essa intenção: eu estou aqui e agora. Eu estou aqui e agora, presente. Hoje, nos reunimos nesse espaço sagrado para honrar tudo o que fomos. Cada escolha, cada passo, cada reinvenção que a vida nos convidou a viver. Nada foi em vão. Nenhuma experiência precisa ser rotulada como certa ou errada, pois todas foram caminhos necessários para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E com ternura, eu posso olhar para trás nesse instante e acolher a minha história. Com gratidão, eu chego ao presente, reconhecendo que a vida se move como um mar. Às vezes esse mar está calmo, às vezes tempestuoso, mas sempre em direção ao lar, a terra firme da nossa verdade mais profunda. Hoje eu me abro para viver este instante como ele é, com tudo que ele traz. E neste instante, eu escolho soltar as ideias fixas, os julgamentos, os medos antigos. Eu escolho estar presente, com consciência,
com entrega, com a confiança de que tudo está em movimento, assim como eu. Eu abençoo o meu futuro, não por desejar controlá-lo, mas porque eu aceito e vivo com inteireza o que está aqui e agora. E ao viver o presente, reconheça em mim a centelha divina. Eu sou expressão do Pai. Eu sou sabedoria. Eu sou aprendizado. Eu sou fé em movimento. E é com essa consciência que eu convido você a estar nesse encontro de coração aberto, com a intenção de escutar a mim mesma, também de escutar cada um de vocês com a verdade e juntos nós possamos continuar nossa jornada nesse caminho de volta para casa, com cada passo sendo um passo no amor. Sinta sua respiração, seu corpo, o que essas palavras te tocaram. Acolha o que chegou aí. E no seu momento, no seu tempo, eu te convido para ir abrindo gentilmente seus olhos, para que a gente possa dar início ao nosso encontro. Queria saber se a tela está grande. Está no tamanho grande, Rita? Tá? Hum. Ok. Então, o tema hoje, né, nesse nosso terceiro dia de encontro, é a arte de se reinventar em uma mesma vida. E ao escolher esse tema, né, eu pensando o porquê cada um escolheu o seu tema, o seu título, né? E para mim é muito certo que o maior inventor que existe na face da Terra é Deus. E Deus, ele tem uma capacidade de criação que a gente nem consegue colocar em palavras. É inanarrável, né? Se a gente puder usar essa palavra. Em tudo, quando a gente percebe a natureza, quando a gente percebe as cores, os sons, quando nós nos percebemos enquanto humanos. E sendo Deus nosso Pai, todos nós também, como filhos de Deus, como centelhas divinas, temos esse dom de está no nosso DNA, essa, esse poder de se reinventar, de criar. Todos nós, tenho certeza, que estamos criando e recriando, inventando e reinventando a todo instante. Então, é com esse espírito, né, trazendo Deus em primeiro lugar, como sendo nosso grande Pai, que eu convido hoje a gente olhar para
para esse tema central, que é a sabedoria do envelhecer, mas desse lugar de filhos, filhos desse pai maior. Bebi meu negocinho de novo. E aí a gente começa essa jornada plantando flores, pintando e lembrando também que dentro de cada um de nós existe uma, uma criança pura, inocente, que recebe várias inspirações. Enquanto adultos, se nós nos abrimos, nós recebemos inspirações através desse espaço sagrado. E essas inspirações, a gente pode escolher colocar elas em movimento ou não, mas elas estão sempre chegando, elas estão sempre nos convidando a trazer algo belo, colorido, alegre, bonito. E assim a gente segue a vida. E aí eu vou começar a perguntar para vocês, né, como reflexão, o que você precisou reinventar para que algo desse certo hoje? O que a vida te convidou? E são tantos momentos, às vezes é um trânsito, um engarrafamento, eu descubro que tem um engarrafamento numa rodovia e eu tenho que mudar a rodovia. Às vezes é uma chamada de última hora, uma emergência que eu tenho que atender. Nossa, muito difícil a gente conseguir fazer uma agenda certinha e falar assim: hoje eu vou cumprir essa agenda sem nenhum problema, sem nenhuma mudança, porque a vida, vira e mexe, ela está convidando, ou através de nós, ou através das pessoas que moram conosco, ou através de um tempo, do clima. O que você já precisou reinventar na sua vida nesse primeiro semestre de 2025? Olha só, nós já estamos, hoje é dia 17, né, do 7, nós estamos no meio do ano. Voou. O que você já Deze- reinventou 16/7, 16 hoje. hoje? Tá bom, Silvia, obrigada. Eu não sei por quê, eu fiquei com 17 amanhã, tá certo. É metade do ano. O que nós já tivemos que reinventar? Nos últimos 5 anos, da pandemia para cá, gente. 5 anos nós estávamos vivendo mais ou menos a pandemia. O que mudou na nossa vida de lá para cá? A minha vida mudou muito. Eu mudei, inclusive, saí do Cerrado e vim morar na praia. Foi uma ótima mudança, foi uma linda reinvenção. Eu parei Até de. online, fazer consulta com médico online, fazer curso online, agora tudo é online. Tudo online, né? E trazendo essa energia online, né? Eu tenho um espaço em Goiânia, um espaço físico, um espaço terapêutico, que eu achava que eu nunca ia abrir mão de estar lá. E olha só, ele está lá, mas eu estou aqui, e eu fazendo meus trabalhos todos online. Né? O que nós já tivemos que nos reinventar na nossa vida? Às vezes vem uma mudança de trabalho, é o filho que sai de casa, uma morte, um divórcio, uma mudança de cidade. Todos nós passamos por reinventar. Então, essa é nato nosso. Eu quero que a gente lembre disso. Nossa natureza é uma natureza que se adapta, que se movimenta. E como
traz o nosso lindo Caetano Veloso. Tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, é um dos deuses mais lindos. Né? Para a gente não brigar com esse tempo. O tempo, ele é um Deus infinito que nos traz muitas possibilidades. Como diz o nosso guia, infinitas possibilidades. Eu acho que a gente ter essa consciência, essa é uma chave na nossa vida. Quando algo não está dando certo na minha vida, eu não estou aberta para ver uma nova possibilidade. O universo sempre oferece infinitas possibilidades. E aí, trazendo um pouquinho também lá do comecinho, né? Rita trouxe no primeiro dia. Tem 3 elementos essenciais que determinam a vida: movimento, consciência e experiência. Tudo que nós vivemos agora, eu estava conversando com a Dil, né? Trazendo essa questão da gente aprender algo novo, e é isso, né? Eu faço o movimento, eu ganho a consciência. Ao ganhar a consciência, eu vou tendo a experiência. Isso vai fazendo parte de mim, né? O Heitor trouxe a questão, né, do online, era novidade para todo mundo. Ninguém sabia mexer com isso. E hoje, praticamente, é uma rotina, né? E já está na nossa experiência humana. Então, é essencial a gente lembrar disso. Movimento, consciência, um vai gerando o outro. Sem movimento não existe vida. O que vive precisa se movimentar. Quando o movimento se extingue, é porque a vida acabou. Estava contando também que hoje eu assisti aquele documentário maravilhoso e uma das frases que eu gostei muito, que ele fala, né, que às vezes a gente tem costume de dizer, depois de velho você resolveu fazer isso? Não existe depois de velho. Não existe esse termo. Depois de velho, existe idade agora. A gente não, né, essa frase, não, mas depois de velho eu não vou conseguir fazer isso, depois de velho, eu já estou velha para isso. Não, isso é uma limitação, é como a Valéria trouxe, é uma crença que nós colocamos. O que eu preciso é ter o desejo, atender o anseio, colocar o movimento. E a gente tem um universo inteiro, uma natureza inteira mostrando para a gente, dando exemplos lindos, maravilhosos de como esse universo ele é vivo. O universo é vivo. As estações do ano, o próprio dia e noite, a respiração, o ar entrando e o ar saindo, todo o nosso sistema, todo o nosso, nosso organismo, né? Nossas células, é uma vitalidade, tem vida. E ele traz isso nessa palestra. Isso se aplica não só ao universo em si, mas também a todas as partículas do ser humano. E aí eu vou trazer primeira reflexão para vocês colocarem aí nos seus papeizinhos e abrir um espaço para ver quem quer trazer. Estou consciente do que estou colocando em movimento na minha vida neste atual momento, porque esse é um ponto fundamental que o Patchwork traz. Nós sempre estamos criando algo. A nossa natureza, nós estamos colocando algo em movimento, tendo consciência ou inconscientemente. O trabalho do autoconhecimento nos ajuda a perceber o que eu estou colocando em movimento na minha vida neste atual momento. Nós temos praticamente, vamos colocar, umas 12 áreas principais da vida, né? Temos a área da saúde, profissional, do lazer,
de relacionamento afetivo, trabalho, financeiro, pensando nessas áreas. Né? Tudo bem, às vezes eu não estou colocando em movimento todas as áreas, mas é um pouco meio assim, se eu coloco uma em movimento, as outras vão meio que acompanhando, né? Mas vamos refletir. Eu tenho consciência de que eu estou colocando em movimento na minha vida, nesse atual momento. E uma outra questão: que formas sutis de estagnação eu me acostumei a chamar de normalidade? Onde eu parei, onde eu talvez use essa frase, já não tenho tempo mais, eu não dou conta, eu não sei, já não é mais para mim, fica para outra vez. E eu acho já normal, né? O guia ele coloca que essas duas frases, né, que eu tenho tentado aprender a não falar, mas vira e mexe eu falo, eu não sei, eu não dou conta, é quando a gente não quer. Porque quando a gente quer, a gente faz o movimento. A gente consegue fazer mover algo. Então perceba se tem alguma área na sua vida que você está presa, está estagnado, está faltando fluidez, faltando um movimento. Se alguém quiser trazer, vocês falam, eu não estou vendo todo mundo, tá? Mas quando precisar é só chamar. Ritinha está acompanhando aí, se alguém levantar a mão, eu vou seguindo daqui. Nessa palestra, né, que eu estou trazendo agora, que é a 119, ele fala que nós temos, né, os planos. Então, assim, tem algumas coisas que são bem, nós já temos muita consciência. Ele traz que no plano físico todos nós sabemos e sentimos as dores que quando os nossos músculos não são exercitados, eles se atrofiam e parte do corpo físico está perdendo a sua vida. Então, dentro do nosso plano físico é necessário o movimento, né? Eu estou com um exemplo muito triste na minha família, que é o meu próprio pai. Meu pai ele nunca fez nenhum exercício físico e agora ele está com 84 anos e todos os problemas dele que ele está sofrendo de saúde agora tem a ver com essa falta de músculo. É a flacidez das pernas, é a dificuldade de levantar, que isso aí está refletindo, inclusive, na bexiga, e aí agora pegou uma infecção urinária e está internado, justamente internou essa semana porque tem que tomar um antibiótico. Então, tudo isso, assim, para retratar, né, o que que é uma falta de consciência dessa necessidade de movimento. E às vezes a gente tem muita preguiça. E como é vital, né? Eu gostei muito quando Rita trouxe na aula dela, ela dando um exemplo, né, é, não é porque eu tô com essa idade, se eu estou com uma doença, eu vou buscar a causa. Eu tenho que buscar aquilo que vai me trazer vitalidade. Né? E o nosso corpo físico, ele demanda, para nós estarmos bem, nós precisamos cuidar dos exercícios, da alimentação. Isso tem a ver com a nossa sabedoria, né? Nós temos plano mental, intelectual. Ele coloca também que quem não educa a mente para pensar, para se movimentar, perde a capacidade de raciocínio. O intelecto fica inerte, perde a vida. Ele se atrofia da mesma maneira que os músculos de um corpo que não se mexe. O raciocínio é um movimento. Então, o estudar, né? o se desafiar a aprender coisas novas, buscar conversas que você
percebe que você está tendo uma nova percepção da vida, um novo conhecimento. Tudo isso faz parte da gente adquirir essa consciência, esse movimento e essa experiência. E ele coloca do plano emocional, que foi muito da aula da Valéria ontem. A repressão cria rigidez, onde eu estou reprimindo meus sentimentos, onde eu tenho medo de sentir, ainda estou presa lá na questão da infância que achava que sofrer uma dor é a morte, ser magoado é a morte, ser criticado é a morte, se eu errar é a morte, se eu fracassar é a morte, né? Isso é ficar rígido, e rigidez é o oposto de vida. Lembre, a vida é sempre flexível, ela está sempre em movimento. E nossos sentimentos também são movimentos. E quando nós proibimos, né, quando os sentimentos são proibidos ou manipulados de maneira que não possam funcionar de acordo com a sua própria lei de harmonia, eles se embotam, né? É onde a gente fica rancoroso, magoado. Magoado é água parada. Então, onde no meu plano emocional minhas águas estão precisando mover, né? O que que eu estou precisando, talvez, levar, às vezes, questões antigas que eu ainda preciso levar para uma terapia, levar para um movimento para sentir, porque um dos ensinamentos que ele traz para a gente é que muitas coisas nós reprimimos naquela época que a gente não dava conta de ter esse lidar com os sentimentos, eles precisam ser ressentidos. Eu preciso voltar ali e sentir novamente para trazer uma cura, para trazer um movimento, para liberar aquela massa que ficou ali, trazendo a rigidez, criando as imagens, criando as crenças errôneas, as crenças limitantes. E aí, a minha questão para vocês refletirem: como eu estou movimentando minha vida em cada um desses planos acima? Como está a minha parte? Como está a minha disposição com o meu físico, com o meu intelecto e com o meu emocional? Movimento, a minha alma está pedindo neste momento e eu estou adiando. Será que tem algum sonho guardado aí? Um movimento? E às vezes são coisas simples, não são projetos grandes. Às vezes é um projeto de visitar uma tia, de visitar um parente, de fazer uma ligação, de aprender algo novo, aprender a bordar, aprender a surfar, aprender, né? O que que a nossa alma, o que que a sua alma está pedindo? Aqueles desejos que vêm e a gente meio que tipo assim, sai, vai pra lá, não quero pensar nisso não, né? Será que não é hora da gente abrir espaço e criar a coragem, né? Coragem vem do coração, colocar ação no coração e fazer algo que minha alma pede. Todos nós podemos visitar esses espaços. E aí agora eu quero falar do plano espiritual, né? Nós falamos do plano físico, do emocional, do intelectual, do mental, e agora eu quero falar do espiritual. Eu vou chamar alguém para ler. Heitor, você que tem uma voz boa, quer ler para a gente, por favor? Tá Enquanto eu bom. tomo uma água. Obrigado aí pela voz boa. O espírito sabe que o propósito da vida não é ter uma existência o mais confortável possível, mas sim desenvolver-se rumo a um estado mais elevado, alcançar a bem-aventurança perfeita.
O espírito sabe que se viver a vida de forma correta, do ponto de vista espiritual, pode se desenvolver de maneira desproporcionalmente mais rápida na Terra. Exatamente. Então, ele está aqui trazendo para a gente, né, que é uma pérola. O melhor lugar da gente desenvolver o nosso espírito é aqui nessa terra. É aqui, com os nossos atritos, com as nossas dificuldades. Aqui é um espaço sagrado que nós viemos para poder fazer esse trabalho. Nós não viemos aqui, como a gente costuma falar, a passeio, né? Nós temos um propósito. E esse propósito não é ter a vida confortável, mas a gente buscando essa bem-aventurança perfeita, que é buscar esse caminho unitivo que foi dito, né? Essa vontade desse amor incondicional. Tudo bem, aqui nós ainda não conseguimos fazer isso, mas nós podemos dar grandes passos à medida que nós vamos tomando consciência de onde eu não amo, por que eu não amo e qual o meu desejo real de amar, que eu posso colocar em movimento da partir do que eu sou hoje. Portanto, é importante para vocês, meus queridos, reconhecerem que muitos dos eventos da sua vida foram escolhidos e planejados por vocês, ainda no estado espiritual, para garantir que vocês não permanecessem adormecidos diante de algo que deveriam realizar. Então, sintam, né, a força disso, como que nós, tem aquela história, né, nós, ao fazer a nossa travessia, nós esquecemos do que nós viemos fazer aqui, mas a nossa vida, muitos dos movimentos, aquilo que acontece na nossa vida, foi muito escolhido e planejado por nós mesmos. Nessa palestra, inclusive, ele fala, né, que se me ajude caso eu esqueça me lembrar do meu propósito, para mim não ter uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Esse é o nosso anseio. E o nosso anseio não é por conquista, por termos o status, né, de vencedores, ganhadores. Não por desempenho, mas por realização da alma, por crescimento real. É a nossa alma que quer evoluir, mesmo que a nossa personalidade resiste. E nós sabemos, né? Como nós estamos numa terceira dimensão, tudo aquele movimento que eu quero fazer para cima, o que vem? Uma força contrária, resistência, gravidade. Nas mínimas coisas. Eu quero ler um bom livro, eu quero fazer uma caminhada, eu quero entrar num grupo de estudos, vai vir algo contrário. Então, a gente aprender a fazer o nosso caminho, esse caminho de volta para casa, é aprender a fazer o caminho ouvindo um monte de não. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu vou lá e faço. Ah, mas eu não quero, que preguiça, mas eu vou lá e faço. É a única forma, porque esses não estão presentes para todos nós. Sempre vai ter um motivo, uma boa justificativa para não fazer algo que vai nos ajudar a crescer. Ou não queremos pagar o preço, seja financeiro, seja do tempo, seja. Sempre vamos achar algo, mas é necessário a gente lidar com esses nãos internos para a gente poder avançar nesse mundo espiritual, para assumir esse propósito da nossa vida. Então, esse já é um trecho da palestra 03, né? O mundo espiritual respondendo o meu chamado. E a reflexão que eu deixo aqui é: se a minha alma escolheu este momento, este corpo, esta vida, o que ela anseia realizar agora?
nosso convite da nossa alma? Qual o nosso projeto de vida espiritual? Nós podemos até nossa última respiração, tá fazendo esse trabalho, essa entrega, esse servir para Deus. Essa é uma oportunidade. Nós estamos aqui nesse espaço para servir, para nos colocar, para nos lapidar, a centelha divinas que somos. E tempo, todo tempo está contido no agora. Esse momento que todos nós estamos aqui vivendo agora é efeito de algo passado que nós criamos. Lei universal, espiritual, causa e efeito. Tudo que acontece comigo aqui agora é porque eu fiz uma escolha lá atrás. Em algum momento, eu criei um movimento que está tendo como efeito esse momento aqui agora. Não sei de vocês quem lembra quando na época da pandemia a gente fazia, eu iniciei um movimento, eu, Luísa, Regional Goiás, nós iniciamos o Palavras do Guia. E uma vez por mês a gente fazia um movimento assim, que era tudo novo, mas fazia online, né? E foram lindos encontros. E foi de uma inspiração, eu lembro que foi uma inspiração que eu tive, chamei o Luiz topou comigo e a gente foi chamando, a Rita participou, Iná, Claudete, até a Ida. Meu Deus, para mim aquilo ali era tão novo, tão surpreendente. E aí eu pensava, e assim, e chegava 80 pessoas, e a gente falava, nossa, que legal! E chegava assim, nossa, que legal! E aí, de repente, eu vejo esse grupo agora que 600 pessoas, meu Deus! Eu fico cada vez mais encabulada, assim, com a força dos movimentos, né? Então, a gente vai se preparando. A gente vai se preparando para que tudo vá acontecendo quando a gente vai atendendo. Teve alguns outros projetos que eu não dei atenção e ficaram para trás. Causa e efeito. Nós criamos o futuro a partir do que nós escolhemos nesse momento. O presente é a semente da realidade. Esse trecho já é a palestra da relação do homem com o tempo. E aí a reflexão que eu trago, o que em mim já sabe? O que em mim já viu, já viveu e agora só deseja ser? Às vezes a gente esquece do que a gente já sabe. E fica procurando sempre uma mudança, né? E aí o convite agora é que só deseja ser. Eu não quero mudar, eu quero ser esse ser que eu sou hoje, esse ser real, com meus defeitos, com as minhas qualidades. Como eu posso ser esse ser real aqui e agora? E a idade nos ajuda muito nisso. A idade, para mim, eu tenho uma história assim que eu sempre tive um rosto meio de menina e todo mundo falava, só cresceu no tamanho, só cresceu no tamanho, é uma meninona. E aí eu sempre tive vontade de ficar velha, eu amadurecer de alguém olhar para mim e me achar madura, né? Porque para meio que para tirar esse estigma. E hoje eu percebo que, na verdade, essa sabedoria que eu desejo, ela tem muito a ver com a criança. Porque não é, na verdade, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também vai tirando, vai falando como criança, vai trazendo as coisas com mais naturalidade, vai tirando as máscaras, vai falando a verdade sem muita preocupação. A gente pode, né, escolher falar, não quero. A gente não preocupa, a ideia é essa, né? A gente vai envelhecendo, a gente não vai preocupando mais tanto com o que os outros vão pensar.
como quando a gente era enquanto criança. Então, essa sabedoria está muito ligada também, né, com a pureza, com a inocência, com o ser real. E dentro desse tempo nosso, aqui nessa vida chamada Terra, né, todos nós tivemos o que o guia chama de noites escuras. E aí vem as crises. E aí ele traz na essa palestra, né, o significado espiritual da crise, que a crise ela é uma tentativa da natureza, da ordem natural e cósmica do universo de proceder a mudanças. Então, a dor, ela surge da resistência ao crescimento que a alma anseia, né? Como eu tenho convidado, o que que a nossa alma está ansiando? Qual que é o desejo? E dentro dessa sabedoria universal, a vida, quando a gente está indo muito fora do eixo, né, daquele propósito nosso, nós vamos sofrer crises. Nós vamos ter as crises porque esse é o movimento, porque numa crise eu vou derrubar as minhas velhas estruturas, eu vou ter que quebrar algumas certezas, eu vou ter que me abrir para o novo. Seria o movimento natural. Mas caso eu não faça isso, eu vou passar. Quem de nós aqui não teve já, né? Não passou por crise? E como elas nos fizeram crescer? Se eu fizer essa pergunta aqui, né? Me conte uma crise, o que que você aprendeu com a sua crise? Com certeza vamos ter belos ensinamentos de como as crises nos ajudam, mas ela dói, não é fácil, né? Mas ela é uma tentativa da gente fazer o movimento e proceder às mudanças necessárias. Nós podemos fazer esse movimento interior, buscando a expansão, a alegria, a vivência, sem passar por crises, né? Então, quando eu estou trazendo essas reflexões, a ideia é essa: o que que eu posso escolher fazer hoje? Como eu posso me reinventar a partir do prazer de quem eu sou e não mais a partir da dor? Como eu posso abrir esse espaço na minha vida? Tem alguma mudança que eu sei que já é necessária fazer e eu ainda estou resistindo? Será que não existe uma possibilidade de eu fazer um movimento do meu ser? Enquanto humanos, nós precisamos, enquanto adultos, né, saber que o desconforto faz parte da vida também, né? A gente sempre fala os 50, e é isso. É a gente saber lidar. Nós vamos lidar com doenças, vamos lidar com mortes, vamos lidar com perdas, com dificuldades. Nós não precisamos tentar nos proteger, porque é impossível se proteger disso. Mas nós podemos olhar o que está acontecendo como uma experiência de alma, como uma experiência de vida, e me abrir, né, para ver qual é o ensinamento que tem aqui nessa crise. E à medida que a gente vai sofrendo muitas crises, a gente pode chegar nesse momento, não precisa passar, né? Opa, peraí, isso aqui eu estou vendo que já está na hora de mudar. Deixa eu, deixa eu escolher um outro caminho, uma nova possibilidade, fazer um novo movimento, uma nova consciência. E ele traz que a força, né? Que muitas vezes a gente usa isso. Ah, mas eu não tenho força de vontade, é fraca, não tenho disciplina. E ele diz que essa força de vontade, essa autodisciplina,
está disponível para todos nós. Não tem um ser humano que não tem um arsenal, um punhado de força de vontade disponível para poder fazer o que é necessário. E se a gente tiver, se a gente não acreditar, a gente pode fazer essa oração, que chega a ser uma oração, né? Que fala assim: bem, eu vivo aqui na Terra por certas razões. Talvez eu não tenha força de vontade para realizar o propósito da minha existência, como poderia fazer se superasse todas as minhas resistências, mas vou pedir a Deus essa força de vontade, já que basicamente desejo bem, amo a Deus e quero agradá-lo. Também vou destinar tempo e esforço para refletir sobre isso e abrir-me à iluminação divina, dedicando todos os dias 20, 30 minutos à minha vida espiritual. E se achar que não tenho força de vontade, vou incluir este problema na minha meditação, no meu diálogo com Deus e Cristo que me apoiam e com os espíritos que me ajudam e estão me esperando para me assistir se eu preencher as condições para receber ensinamentos e para ter intuições, contribuindo para fortalecer minha força de vontade. Então, aqui vem um ensinamento, né? Será que eu tenho disponível 20, 30 minutos do meu dia para fazer uma oração, para pedir a força, para pedir a disciplina, para pedir a coragem, para pedir guiança? A palestra do alimento espiritual, a palestra 16, ela fala sobre essa necessidade, né? Como é necessário a gente buscar na nossa rotina diária esse momento de falar com Deus, de reflexão, de entrega, de limpeza, a própria revisão diária que muitos de nós fazemos, porque é dessa forma, né, que a alma se higieniza, se lava. Eu vou ali, vou observando onde eu reagi, por que que eu tive essa reação, o que eu senti, onde eu não estou tendo coragem. É, a sabedoria, a sabedoria, ela está muito ligada à fé, né? Inclusive o guia traz vários ensinamentos do Cristo de Sofia, o livro, e o livro Piste de Sofia, Piste significa sabedoria, a Piste significa fé e Sofia significa sabedoria. E é justamente isso. Eu posso ter toda a sabedoria do mundo, mas eu não vou muito longe sem a fé. A fé vai trazer um movimento. A fé, não a fé cega, mas uma fé onde eu vou reconhecendo os milagres que vão acontecendo na minha vida a cada dia. Eu trago a reflexão. Em que ponto eu ainda espero que a vida mude, sem que eu mude junto? Onde eu ainda estou aguardando que as coisas, o clima melhore, a política melhore, a economia, minha mãe, meu pai, meu filho, ou que eu vou me aposentar, ou meu marido, enfim. Em que ponto que eu estou esperando que algo mude sem que eu mude? E essa mudança, ela é, todos nós temos a força de vontade e ela precisa realmente dessa autodisciplina que está disponível para todos nós, principalmente porque sabendo que a gente pode contar com todo o mundo espiritual torcendo por nós, né? Se diz que todos nós temos uma torcida, né, de seres vibrando e impulsionando a gente
vencer os nossos desafios internos. E à medida que eu vou vencendo esses desafios internos, mais ainda eu vou vencendo os externos, porque o externo nada mais é do que um reflexo do meu interno. E aqui está a palestra, que na verdade foi ela que tirou esse tema para mim, porque eu lembro quando eu estudei essa palestra, eu achei ela muito linda. A universalidade da mudança, o processo reencarnatório numa mesma vida. Uma vida plena significa sempre dar um passo além das velhas cercas e transformar o novo território em terreno familiar, no qual em pouco tempo vocês se sentem tão à vontade quanto no anterior. Então, trazendo esse exemplo, né? É isso. Eu dou um passo, eu falo, eu não dou conta, não sei, não dou conta, e não vou. Aí, quando eu vejo, aquilo ali já deixa de ser uma barreira, passa a ser só uma fronteira que eu tenho que atravessar, e eu vou me adaptando, e eu vou conhecendo, e eu vou me sentindo vontade. Aí daí logo pode ter mais um e mais um. Quanto mais aberto eu tiver, mais fronteiras eu posso cruzar. Conhecer a si mesmo significa sentir-se à vontade em uma nova autoexpressão, porque essa é a nossa tarefa. Em breve, o novo se torna familiar e vocês ampliam a circunferência. Vocês ampliam o território da sua casa psíquica até tomarem posse de ainda outras esferas, até finalmente sentirem como seus, como intensamente familiares todo o universo, todos os estados de consciência, estados mentais. Nosso sonho de nova era, né? Estarmos nessa união. E esse trabalho, eu acredito que todos nós, em algum momento, já sentimos, né? Não é algo que a gente vive muito, mas que se a gente parar e pensar, a gente vai saber como que tem momentos onde que a gente se sente único, um só com todos. É nesse momento, né? Seja às vezes no pôr do sol, seja num grupo de pessoas afins, o nascimento de um neto, de um filho. E aí eu termino essa parte, né? Trazendo o sentimento cósmico, onde ele traz tão lindamente que nós somos os artistas da nossa vida. Cada escolha, cada gesto, cada sentimento é uma pincelada na tela do seu destino. Nós não somos prisioneiros do nosso passado. Nós podemos nos reinventar em qualquer instante, a partir do momento onde eu escolho, onde eu busco esse movimento, eu busco a minha ajuda espiritual, eu busco a disciplina, eu crio o que eu posso ser. Então, respirem. Vou voltar para cá, quero ver vocês. Como é que vocês estão? Não, não escutei muito vocês, né? Fui falando, mas peguei um embalo aqui. Mas eu acho que tinha que ser assim. Alguém quer trazer? Eu quero fazer um exercício, mas antes eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário, se tem alguma pergunta, quer uma partilha, né? Gostaria muito de ouvir. Se alguém puder trazer, quiser. Posso falar? Sim. Oi. Eu quero primeiro assim agradecer e honrar que estava tudo tão harmônico assim, foi tão lindo. As imagens falavam, você falava, as ideias iam trazendo e tudo foi a sensação que eu tive foi que assim tinha uma unidade em tudo de uma forma que eu fui assim tendo uma experiência muito linda e quero honrar aqui, e agradecer. E também eu fiquei bem movida com essa primeira pergunta, que foi do qual o anseio, né? E assim, como é que a gente pode se reinventar?
E eu tive uma experiência essa semana que foi muito legal, porque eu ficava brigando para não ir para academia, porque eu gosto de uma coisa, um trabalho corporal mais consciente. E eu insisti, falei, não, eu vou mesmo encontrar um lugar de yoga, mas eu sempre ficava com aquela dificuldade, porque os horários, assim, era segunda ou quarta, terça ou quinta, e eu, psicóloga, os horários não encaixava, e aí eu consegui achar uma academia, eu falei, mas eu vou achar, que ela tá com passe, tipo assim, passe livre, você faz, você pode ir nos dias, e solucionou minha situação. E eu já fui umas 2 vezes à aula e eu sinto assim, aquela gratidão que eu escolhi fazer, qual era o meu chamado e que eu estava certa. O cara hoje fez Exatamente. né, teoria, ele fez uma vivência sonora, meditação, e o corpo também, eu vinha andando, sentindo. E aí eu falei, meu Deus, como a gente tem que acreditar, porque eu falei, eu fiquei na resistência para, terminou o coisa da academia, eu fiquei na resistência de refazer a matrícula, porque eu dizia, não estou feliz aqui, eu não estou feliz. E aí eu estou muito feliz. Aí eu senti que a tua pergunta era bem essa, assim, eu me senti que eu reinventei, consegui manifestar o lugar. Exatamente, Então né? a gente tem que confiar mesmo. E eu que... Sair Obrigada. desse lugar de acomodação, né? Às vezes a gente É, acomoda para atender algumas coisas que não estão nos agradando, né? E é isso. é, A gente percebe, o corpo conta, a gente percebe isso. é. Obrigada, Ciane. De nada, amor. Obrigada. Obrigada por vocês todos aqui. Alguém mais? Você? Bom, isso não é bom, né? Para quem está querendo ouvir, não ouvir nada. Eu falo, bom, o povo está muito reflexivo. Cadê a turma? Mas eu vou convidar vocês a conversar de uma outra forma. É, eu vou fazer uma. Aí não é obrigatório, mas a Dani, ela fez ela foi colocando, à medida que vocês foram entrando, ela foi colocando um número para cada um. E aí eu vou pedir para a Dil, para a Dil de 73 anos, que colocou ali, para você falar. Nós estamos aqui em 47 pessoas. Adil, escolhe para mim um número aí de 1 a 47, por favor. Abre seu microfone, tá? Que tá fechado. Tá fechado seu microfone. 46. 46. Quem que é, Dani? Alina, Ali? Alina. Lila? Alina? Aham. Alina, a pergunta, Alina, é o seguinte, que eu gostaria, se você sentir à vontade, você gostaria de trazer uma história sua de reinvenção da sua vida? Pode ser simples ou não, algo, porque ontem, quando a Valéria estava trazendo, né, a gente tem várias histórias de vários artistas, de várias pessoas importantes, mas o que eu pensei é da gente trazer nossas histórias aqui um pouco. O que que a gente já superou? O que que a gente já passou? Pequenas, a Suiane trouxe uma aqui agora, né? E aí, Aline, eu te convido, se você quer trazer alguma partilha objetiva de uma história que você percebeu que foi uma reinvenção na sua vida. Gostaria? Sim, eu posso fazer isso. Eu estou tentando arranjar um lugar aqui que eu fique visível o suficiente para poder falar com você. Espera só um minutinho. Tá bom. Acho que eu consegui. Bom, é, eu sou uma pessoa que reinventa minha vida o tempo inteiro, né? E a minha última experiência de reinvenção foi uma mudança radical. A internet tá ruim para mim aqui. Deixa o vídeo, talvez fica melhor sem vídeo, mas eu acho que você congelou completamente, né? Deixa eu ver se ela No volta. interior. Oi. Tem 5 anos que eu moro no interior. E aí, transformação profissional de vida, todo o tempo, né? O tempo inteiro, passando por essa transformação. Mas a maior que teve foi
e coincidiu, foi quando eu fiz 60 anos. E aí eu fiz essa mudança radical na minha vida. E qual foi a sua grande qualidade que você usou do seu eu superior aí para te ajudar nessa Verdade, transformação? verdade, verdade. Foi uma transformação enorme, gente, vocês não têm noção. Você pode trazer uma qualidade sua? Uma qualidade, Sim. eu acho que a qualidade é de reinventar mesmo, assim, de estar me reinventando o tempo inteiro, de estar aprendendo comigo mesmo e com a vida, sabe? Essa abertura para aprender. E nem sempre é fácil, e nem todo momento tá bom, né? É uma onda, né? Hoje pode estar bom, amanhã não tá, é assim que está funcionando. Exatamente. Obrigada, Alina. Muito Nada. obrigada. Fala o número agora. Fala outro número. Alina, Quem é pode votar? falar outro número, Alina. Ah, outro E? número é Deixa 16. 16. Adil. Ah, eu? Ai, ai, ai. Qual que é a minha pergunta? Que ótimo. A pergunta é essa. Traga para gente, da sua história de vida, algo que você poderia compartilhar conosco, que foi uma superação, uma reinvenção de Então, vida. eu nasci no interior, eu cresci no interior, numa família muito rígida. Daí eu tive a sorte de sair para estudar, fui estudar em Sete Lagoas. Daí eu me formei, voltei a trabalhar lá no interior, em Amanda. Aí lá eu fui convidada para trabalhar, eu trabalhei numa escola e num colégio. Eu falei, poxa, quando o padre me convidou para ir trabalhar no colégio, eu falei, não, não tem competência para isso. Ele falou, modéstia sua, professora. Eu falei, não é modéstia. Ele falou, não, não tem outra pessoa, não vai ser você. Eu estudava para me dar aula, claro, né? E muito. Aí eu falei, bom, então, assim sendo, já que eu estou tendo a chance de trabalhar como professora no colégio, eu vou ter que deslanchar, vou ter que estudar mais, né? Aí eu saí para estudar mais, e daí eu fui só indo, né? Fui, fiz curso superior, aí eu trabalhei em várias escolas como contratada, depois eu fui efetivada. Aí eu trabalhei em uma escola há muitos anos, tive muitos alunos, me aposentei, e o pessoal, quando eu fui me aposentar, não queria que eu aposentasse de jeito nenhum no colégio, os alunos dando bronca, que trem. Falei, não, não, eu já tenho vida, porque eu já pensei o que que eu vou fazer, agora eu quero me aposentar, minha irmã está doente, ela precisa de mim. Me dediquei a ela, fiz um trabalho voluntário com crianças e jovens, e agora, depois de um tempo, eu faço, já fiz PTP, já fiz o Patchwork, PTP, Helper, e agora estou continuando a estudar, fazendo um pós-Helper. É Muito assim, bom. não parei, Qual a sua qualidade que você compartilha conosco? hein? Uma qualidade sua que Eu você acho pode que eu sou compartilhar. uma pessoa determinada, eu não quero desistir, não, eu não quero desistir fácil, não. Eu estou começando a sentir umas decaídas, assim, falei, opa, vou dar a volta por cima, vou deixar esse esquecimento esquecer, não. Ponho as anotações em cima da mesa, às vezes não enxergo a anotação. Gosto muito de cozinha, vou para a cozinha, invento N pratos na cozinha, sai cada coisa gostosa, saborei, trago amigas para comer, meus sobrinhos, minha casa fica cheia, vem almoçar. Ô, tia, quero almoçar aí. Falei, pode vir. Todo dia tem um aqui. E assim lá vai Isso, a muito vida. bom. E lá vai a vida. Então, nós já tivemos aqui a abertura da Alina, a determinação da Adil. Então, agora você fala outro número. Vamos lá, vamos fazer mais uma pessoa. Vamos o número 18. 18. Frederico? Tá aqui ainda? Frederico, está aqui?
eu ver. Acho que Talvez tenha não. saído já, né? É, Vai 12, então. 12. Clarice? Clarice. É. Ai, não, me acharam aqui. Ah, Deus. Ah, Deus! Vamos lá. Eu comecei com a câmera fechada. Aí, quando a Rita falou, tá com a câmera fechada, me deu vergonha de estar com a câmera fechada. Abri. Eu digo, tá, mas vai dar tudo certo, né? Porque eu não conheço ninguém, então eu fico. Então, se você ficar com a câmera fechada, a gente não vai te conhecer. Ué, está na hora de a gente te conhecer. Isso. Tá bom, tá bom. Ai, são tantas superações, né, diárias. Ai, mas eu vou falar acho que da principal, assim, que para mim foi, né? Eu tive um casamento absolutamente lindo e maravilhoso, do meu ponto de vista cor-de-rosa, de vida cor-de-rosa, né, por 18 anos, e 3 filhos maravilhosos, e só que acabou, né? E aí eu achei que tinha acabado tudo assim para mim, de tanta tristeza, de profunda tristeza. Não foram meses, foram anos, né? Mas ao longo desses anos eu tive que caminhar, né? Ou caminha ou desiste. E, e enfim, e eu acho que foi necessário. O que eu quero dizer hoje assim que foi necessário para eu caminhar. Então, aquela palestra da crise mexe muito comigo, porque quando a gente não quer, ou não tem coragem, não. Como agora, algo acontece A vida te convida. e a vida te convida, e eu me sinto mais, mais perto de mim, da minha verdade, da minha presença, né? Depois de que eu me obriguei a sair da minha zona de conforto, que era absolutamente confortável. E eu não tinha nenhuma intenção de sair dela, né? Então, por isso foi tão doído. Então, a partir daí, eu penso assim, né? A partir de tudo que eu sou hoje, eu sempre digo assim, eu tenho muito medo, mas também quando eu tenho que ir, eu vou, né? Então, é isso, eu acho que eu sou corajosa. Muito Eu bom. estou num grupo, né, de patchwork, né, e está muito bom, assim, não faz muito tempo, acho que não faz alguns meses só, e me sinto. Eu sempre fui uma buscadora, mas me sinto aos 64 mais íntegra, mais próxima da minha verdade, né? E, assim, mais gostando da minha verdade, né? Mais é, Entendendo o amando. seu ser, né? É. Amando a vida. Oh, Então, gratidão, Clarice. gratidão. Não Bom te entendi. ouvir, te conhecer, viu? Prazer. Prazer, espero que a gente se veja outras vezes. E um abraço para a Dil, maravilhosa, que me escolheu sem querer, querendo. Retribuo. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada. Alguém quer trazer algo, sente vontade de partilhar também com o grupo, independente de ser chamado ou não? Deixo aberto aqui também. Às vezes alguém tem algo que. Mônica, vai ser um prazer te ouvir. Pode falar, Mônica. Ah, eu fiquei viúva há 1 ano e 9 meses. Vai fazer 2, eu acho que mais, vai fazer 2 anos agora em agosto. Foi um casamento de 34 anos, muito bom, de muito aprendizado, de muito respeito, me possibilitou crescer espiritualmente na fé.
E, e eu consegui não ficar na vítima. É doído, né? Ainda dói, né? Eu não imaginei que eu ia me emocionar ao falar, mas é, eu não, eu consegui ficar muito mais na alegria das boas lembranças e do aprendizado. E, e de vez em quando eu falo com ele, sim, sem saber se está escutando ou não, mas assim, e soltar, sabe? Soltar o sentimento, soltar o que eu tenho vontade e, e me sentir mais livre, sabe? Assim, antes eu era mais contida, mais pensando no que os outros vão pensar e não sei o quê, e agora tem uma liberdade, agradeço a ele também, porque ele estava doente e ele partiu antes de eu ter necessidade de ficar cuidando muito, assim, né? Tem gente que fica assim muitos anos na cama, tudo, ele não foi o caso dele. Então, teve uma doença, mas não ficou tanto tempo assim, e não debilitado, assim, ficou. Mas me prendi muito, muito, muito. Então, esse lidar com a morte, que para mim sempre foi uma coisa muito difícil. Já perdi mãe, perdi irmãozinho e perdi amigos, mas esse avós, né? Já tive os 4 bisavós, os 4 avós, e muito tempo eu tive avós, e que morreram muito velhinhos mesmo. Mas esse foi um aprendizado muito diferente e, e bom, assim, me aproximou ainda mais de Deus. Gratidão, querida, por sua partilha. Muito importante. Aline, eu gostaria de partilhar também, já que nós estamos acabando, não é? Sim, pode trazer, Silvia. Eu quero contar para vocês qual é que está sendo o maior desafio da velhice para mim. Eu tenho 78 anos e até os 74, mais ou menos, tudo bem, perdi pai, perdi mãe, mas eu sou a mais velha da família, não tinha ninguém doente à minha volta. E desde os 4 anos atrás, o meu marido ficou com pneumonia e todos os anos ele tem tido, cada dia, cada ano, um pouquinho pior. Então, eu acho que o maior desafio da velhice para mim está sendo lidar com doença. Porque eu sempre fui uma pessoa super saudável, eu tenho eu pratico esporte, eu faço natação, eu me mexo muito, eu faço muitas coisas, mas ver uma pessoa doente perto da gente, eu sou casada há 52 anos com ele. Ele era um esportista, jogava tênis, jogava futebol, uma pessoa super cheia de vida. Ver a pessoa envelhecer, gente, é muito doído. Vou dizer para vocês que eu estou passando assim a noite escura da vida, eu acho. Ver o outro, ver o companheiro de tantos anos, ele está muito magro, sabe? E teve hospitalizado. Então, não é uma coisa fácil, tá, gente? Preparem-se para isso. Eu não fui preparada para isso. Eu não fui preparada para isso. Eu acho que é uma coisa que nós todos temos que nos preparar, que pode acontecer. Eu sou mais velha do que ele é 3 anos mais novo do que eu tenho mais saúde do que ele, mas tem coisas que acontecem que a gente não tem controle, não é? Então eu sinto assim que, como eu estou tendo que ter coragem para ver uma pessoa do meu lado adoecer, sabe? É isso que eu queria Essa é a dizer. sua qualidade, né? Talvez, que você está trazendo. Eu acho que a minha qualidade é a minha fé. É a minha fé. Uhum. Porque eu sei que tudo isso está me acontecendo para eu aprender alguma coisa. Eu faço pathwork há 27 anos, não é possível que eu não tenha aprendido, não é? Alguma coisa. E uma coisa que eu sei que eu tenho fé e que tudo que está acontecendo tem uma razão de ser. Eu tenho alguma coisa a aprender com isso, mas eu quero dizer, compartilhar com vocês que não é fácil. Não.
Silvia, eu compartilho com você, porque que nem eu comentei, né? Meu pai, a primeira vez que ele está sendo internado foi essa semana. Ele nunca, nem meu pai nem minha mãe nunca internaram na vida. E essa Gente, semana foi um baque quando me falaram que ele foi internado para tomar um antibiótico, né? Então, assim, eu sei o que realmente, é. Uhum. É é, duro, é eu também duro. não tenho experiência, assim. Então, é realmente compartilho com você e agradeço por trazer a sua dor e a minha dor também, tá? Obrigada. Obrigada. Carlos. Amanhã a gente vai voltar a este tema tão delicado. E eu também Isso. vou contar um pouco da minha experiência, né, Silvia? Quem é que vai falar amanhã? E na Maria. Iná, professora. Oi, Iná. Quantos anos eu não te vejo? Meu Deus, Aprendi. Estamos sempre aprendendo. que bom. Até amanhã, então. Resistir de falar, porque este é um aspecto importante. E amanhã a gente vai voltar a ele, de como é difícil e como a gente pode, com fé, fazer da velhice, desse ciclo final, algo menos doloroso e mais alegre. Isso. Que bom, Delícia, gente. que bom, Iná. Ótimo. Eu vou ouvir Carlos, mas eu vou contar para vocês que depois de Carlos, quem puder ficar um pouquinho depois, a gente tem ainda mais um momento de mais 5 minutinhos que é uma surpresa, tá? Mas só para, deixa eu ver o que Carlos quer trazer aqui, é porque o tempo já está quase escutando. Oi, Carlos, pode falar. Abre seu áudio. Boa noite. Boa noite, Carlos. A minha experiência que eu posso compartilhar aqui é que na minha vida tenho duas irmãs e meu pai faleceu desde pequeno e eu fui realmente educado para ser pai, pai da minha família. Então, a minha vida toda foi construída para eu realmente fazer esse papel. Então, eu fiz um trabalho muito grande, certo? Após os 40 anos, assim, muito grande para buscar realmente o meu lugar. Então, como a Aline falou, né? Então, esse assunto de hoje, realmente, a gente tem que se reinventar. E para se reinventar, tem que ter muita coragem para poder realmente dar esse passo para ele se reinventar. Que eu aprendi que na vida o problema não é nem o problema em si, é a nossa coragem de a gente abrir mão do que foi construído na gente para a gente começar. Eu não digo nem recomeçar, porque começar é uma nova estrutura. Que isso realmente tem que ter muita coragem para você voltar para você. Então, com muito trabalho, isso aí é um trabalho de uma vida, eu estou assumindo o meu papel de filho, que é um desafio, certo? Eu saí daquele lugar de pai para assumir o meu verdadeiro papel, né? E a mãe sempre acostumada, né? Minha mãe é narcísica, sempre ela tenta me buscar para eu assumir novamente o papel de pai. Então, eu estou muito vigilante, eu estou muito em oração e ação também para eu permanecer no meu lugar. Amo minha mãe como ela é, sem mágoa, sem ressentimento, porque ela fez aquilo, porque ela deu o que ela deu conta em função de todas as condições, certo? E eu sou muito grato a ela por todo esse aprendizado e eu realmente estou aprendendo a voltar para mim e cuidar de mim. Então, isso aí realmente eu me reinventei e eu vou continuar realmente nesse processo, que é um processo de várias existências aí. E eu sou uma pessoa muito leve hoje, porque eu aprendi realmente a estar no meu lugar de verdade. Gratidão. Bom, Carlos. Muito bom. Aline, Oi, Aline, Valéria. eu vou Oi. dar voz a algumas falas aqui, tá? A Tá. Cleusa falou muito emocionada por tudo, foi lindo, difícil falar, consegui perceber várias coisas, super agradecida.
O Carlos fez um comentário sobre a Dil. A Dil é tão jovial e bonita. A Rosângela de Brasília falou: entrei em contato com a alta exigência que me impede de reconhecer e celebrar as minhas realizações. Quando ponho foco no que ainda não consigo avançar, entro no círculo vicioso que me impede de dar o meu melhor da vida. O Frederico Rezende, de São Luís de Montes Belos, falou: parabéns pela apresentação. A Sandra Nunes, beijos a todos e todas. Beijo, Dani. Obrigada. Obrigada a cada um que colocou ali. Obrigada, Rosângela. Obrigada. No YouTube tem alguém, Luiz? Algo do YouTube que eu não pergunto, nós não partilhamos hoje? Não, eu estou acompanhando aqui, não tem, Ah, não. tá. Tem não, né? Então tá bom, gente. Então esse moço agora vai trazer nossa surpresa final com vocês. Luiz Fernando Zuto. Boa Uma noite. honra ter Recebi o você comigo convite novamente, da como para sempre. cantar uma música e sempre um prazer assim poder colaborar de alguma forma. Então quero convidar todos para que a gente possa assim embebidos desse tema, né, que a gente pôde desfrutar hoje, nos dias de ontem, e vamos continuar amanhã, a gente possa refletir a letra dessa música. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Lindo. Obrigada, Luiz.
Essa música é muito linda mesmo. Deixa eu Obrigada, Luiz. Aline, no YouTube, Eliane Oliveira, amei. Eliane, isso. Gratidão. Lia Souza, gratidão a todas. Gratidão, gratidão, gente, por todos. Gratidão, Marta, gratidão por vocês estarem aqui. E até amanhã, Ana Lúcia, Cleusa, Amanhã, Mônica, Adil, novamente, nós estaremos aqui. Amanhã a Iná, que vai Patrícia. fazer a palestra. Tá bom? Beijo, beijo. Rose, Até linda, que amanhã. saudade. Até Ô, amanhã. gente, Gostei muito, viu, Com Deus. Aline? Muito legal. eu também Obrigada, gostei Rose. muito, bom. gostei muito da companhia de todos vocês. Agradeço bom. pelos elogios. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. A Dil é linda. Maravilhoso, tchau. Adiós, linda. Obrigada. Obrigada, Aline. A Obrigada Dil a tem um fã. todos. A Dil tem um fã aí. Ó, tá vendo? Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Valeu, gente. Ana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Márcio. Tchau, Márcia. Tchau, Márcio. Tchau. Rosângela, Obrigada pelo vosso tchau, que cantou. Luiz, né? Também. Luiz. Linda música. Beijo, Tânia. Linda. A Obrigada, Dil Luiz. é uma fofa, Dil. Pode falar agora. Oi. Obrigado. Fala, obrigado, Aline. Ô, Aline, muito obrigado. Achei ótima palestra, tá? A vida realmente é fé, movimento, consciência, principalmente, e sem medo. Não tem jeito de ter Medo, medo né? de nada, não. Vamos seguir Vai em com frente. fé, andar com fé que eu vou, né? É isso A aí. fé não A Manda fé costuma não ver. falhar. costuma Não tem falhar. não tem que ter medo de nada. Tem que ir à luta mesmo, porque é assim que é a proposta de Deus para nós. Exatamente, Beijo a querido. todos, Obrigada. gente. Até amanhã. Aline, Beijão, grata. Cássia. Beijão, Aline. Beijão a todos. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Boa Beijo. noite. Grata, muito Tchau. legal. Adorei. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Tchau, Vocês, tchau.